Nós estamos na quarta conferência e aqui é a página 31. Eu vou voltar um pouco, porque como você não veio na anterior, eu volto um pouco para a gente pegar um bonde andando aí, né? Para pegar um bonde andando para entender. O que ele fala, né, anteriormente, ele fala do que é vontade, mas ele fala várias interpretações de vontade, mas assim, até chegar no que é vontade mesmo. Então, eu vou começar na página 29, será? Deixa eu ver, que eu quero ver quando ele começa a falar de instinto. Eu vou ler então na página 29, começar no parágrafo onde ele fala: ora, os amigos sabem a quarta conferência, não sei se o seu é a página 29, mas Meu, achou? é 53 o meu. Tá. Mas você achou então qual que é Ora, os amigos sabem que o corpo físico. Isso, exatamente. Então vamos lá. Uhum. Ora, os amigos sabem que o corpo físico, tal como nós o temos, também é próprio dos animais. Mas se compararmos o homem total, segundo seus novos membros, com o reino animal, só obteremos, a respeito da relação entre o homem e os animais, uma ideia sentimentalmente adequada e, ao mesmo tempo, proveitosa para a compreensão da vontade, se soubermos o seguinte: tal como em sua alma o homem é revestido de um corpo físico, assim também o é o animal. Mas em muitos aspectos o corpo físico do animal difere do humano. Não que o corpo do homem seja mais perfeito que o do animal. Visualizem os senhores, dentre os animais superiores, o castor construindo sua casa. Isso o homem não é capaz de fazer, a não ser aprendendo através de um ensino complicado, estudando arquitetura, etc. O castor produz sua casa a partir da organização de seu corpo. Seu corpo exterior físico é simplesmente estruturado de forma que ele possa aproveitar para a construção de sua casa aquilo que vive em suas próprias formas. Sob esse ângulo, seu próprio corpo é mestre. Podemos observar as vespas, as abelhas e também os chamados animais inferiores. E constataremos que na forma de seus corpos físicos existe algo que não se acha nessa extensão e com tal vigor no corpo físico humano. Trata-se de tudo aquilo que designamos como conceito do instinto, de forma que só podemos estudar concretamente o instinto considerando-o em sua relação com a forma do corpo físico. Se estudarmos toda a gama dos animais, tal como existe no mundo exterior, encontraremos nas formas de seus corpos a orientação para o estudo de várias espécies de instintos. Se queremos investigar a vontade, devemos procurá-la primeiro no campo dos instintos e ficar cônscios de que localizamos o instinto nas formas corpóreas dos vários animais. Então, ele está falando aqui, esse capítulo ele começa a falar, essa conferência, né, de que o ensino para o futuro precisa ser o ensino da vontade e dos sentimentos, e que a vontade é um sentimento realizado. E o sentimento é uma vontade refreada, ele fala. Então, ele fala que a vontade é um ensino para o futuro, mas que não se tem noção do que é vontade. E aí ele está explicando, ele vai passo a passo, começa a falar sobre instintos, né? Então, se queremos investigar a vontade, devemos procurá-la primeiro no campo dos instintos e ficar cônscios de que localizamos o instinto nas formas corpóreas dos vários animais. Se observássemos e desenhássemos as formas principais dos vários animais, poderíamos reproduzir
as diversas áreas do instinto. O instinto, enquanto vontade, é, em imagem, a forma física dos diversos animais. Como os senhores veem, o mundo ganha um sentido ao adotarmos este ponto de vista. Observando as formas dos corpos físicos animais, vemos nelas uma imagem que a própria natureza cria dos instintos por cujo intermédio ela pretende concretizar o que vive na existência. Ora, em nosso corpo físico, vive permeando e plasmando o corpo etérico. Para os sentidos exteriores, este é suprassensível, invisível. Mas olhando para a natureza volitiva, constatamos que o corpo etérico não só permeia o corpo físico, mas também capta aquilo que neste se manifesta como instinto. Aí o instinto se transforma em impulso. No corpo físico, a vontade é instinto. Então, logo o corpo etérico se apodera do instinto, a vontade se transforma em impulso. É muito interessante verificar que, ao se observar o instinto, que pode ser captado de maneira mais concreta na forma exterior, vai se interiorizando e unificando mais à medida que ele é observado como impulso. Sempre se dirá do instinto encontrado no animal, ou de forma mais apagada no homem, que o instinto que pode ser captado. Não, peraí. O instinto que pode ser captado de maneira mais concreta na forma exterior. Não, peraí, eu pulei. No corpo físico, a vontade é instinto. Então, logo o corpo etérico se apodera do instinto, a vontade se transforma em impulso. É muito interessante verificar que, ao se observar o instinto, que pode ser captado de maneira mais concreta na forma exterior, vai se interiorizando e unificando mais à medida que ele é observado como impulso. Sempre se dirá do instinto encontrado no animal ou de forma mais apagada no homem, que o mesmo é imposto de fora ao ser. No caso do impulso, já convém admitir que aquilo que se manifesta de forma mais interiorizada também se origina mais de dentro, pelo fato de o corpo etérico suprassensível se transformar em impulso. O homem possui também o corpo das sensações, que é também mais interiorizado. Este, por sua vez, apodera-se do impulso, dando origem não apenas a uma interiorização, mas a uma elevação do instinto e do impulso à consciência, onde são transformados em cobiça. Também a cobiça se encontra no animal, da mesma maneira como nele se encontra o impulso, já que o animal também possui 3 membros: o corpo físico, etérico e o das sensações. Mas quem fala em cobiça já deve instintivamente concordar em considerá-la algo muito íntimo. Quando se fala em impulso, admite-se que este se manifesta de maneira uniforme, do nascimento até a idade avançada. A cobiça, porém, é referida como algo intensificado pelo anímico, revigorando-se a cada vez. Uma cobiça não decorre necessariamente do caráter, não pertence necessariamente ao âmbito anímico, simplesmente nasce e desaparece. Com isso, revela-se mais afim à vida anímica do que o mero impulso. Façamos agora a seguinte pergunta: se o homem acolhe em seu eu, isto é, nas almas da sensação, do intelecto ou sentimento e da consciência, o que o animal não pode. Eita, eu pulei aqui. Eu mexi aqui e o negócio pulou. Peraí. Deixa eu ver a página aqui. Não, aqui já lemos. Uma cobiça não decorre necessariamente do caráter, não pertence necessariamente ao âmbito anímico. Peraí. Quando se fala de impulso, admite-se que este se manifesta de maneira uniforme, do nascimento até a idade avançada. A cobiça, porém, é referida como algo intensificado pelo anímico, revigorando-se a cada vez. Uma cobiça não decorre necessariamente do caráter, não pertence necessariamente ao âmbito anímico, simplesmente nasce e desaparece. Com isso, revela-se mais afim à vida anímica do que o mero impulso.
Façamos agora a seguinte pergunta: se o homem acolhe em seu eu, isto é, nas almas da sensação, do intelecto ou do sentimento ou da consciência, o que no animal não pode ocorrer, aquilo que vive em sua corporalidade sob forma de instinto, impulso e cobiça, o que resultará? Bom, eu vou parar para dar uma explicada aí. Quando fala da alma da sensação, do intelecto, da consciência, você sabe do que ele está falando? Porque aí cabe. Tá. Então, porque assim, o homem, então, né, tem o corpo físico, etérico, e o corpo astral, que se chama mais da corporeidade. E aí tem o eu. Esse eu tem as três almas: a alma da sensação, a alma do intelecto ou do sentimento e a alma da consciência. Então, dentro desse eu tem essas três almas. E essas almas é o que o ser humano vem desenvolvendo ao longo desde o início, né? Então, primeiro o homem desenvolve o corpo físico, depois o homem desenvolve o corpo etérico, depois vem o corpo astral e depois vem o eu. E assim também no desenvolvimento humano, né? No nascimento, do 0 ao 7 ele desenvolve o corpo físico, do 7 a 14 ele desenvolve o corpo etérico, dos 14 aos 21 ele desenvolve o corpo astral, e a partir dos 21 que ele desenvolve o eu. Mas esse eu é dos 21 aos 28 é a alma da sensação, dos 28 aos 35 é do intelecto ou sentimento, e dos 35 aos 42 é a alma da consciência. Então, a humanidade como um todo estaria nesse setênio entre 35 e 42. A humanidade está no momento desenvolvendo a alma da consciência, tá? É o momento que está a humanidade enquanto desenvolvimento. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Então, é disso que ele está falando, né? Que ele fala... Tinha falado do corpo físico, né, enquanto o instinto, do corpo etérico enquanto o impulso, do corpo astral, que ele chamou de corpo das sensações, a cobiça, e agora, então, né, o que resultará, né? Então, nesse caso, não fazemos uma distinção tão rígida como no domínio da corporalidade, que é, né, o corpo físico, etérico e astral. Porque no anímico sempre há uma interpretação maior ou menor de tudo, mormente no caso de um homem atual. É precisamente essa a questão crucial da psicologia moderna. Os psicólogos não sabem se devem manter estritamente separados ou deixar confundirem-se os membros da alma. Em alguns psicólogos ainda permanecem as antigas e rígidas distinções entre vontade, sentimento e pensamento. Em outros, por exemplo, nos que seguem mais a orientação de Herbart, tudo é conduzido mais pelo fato da representação mental. Nos seguidores de Wundt, mais pelo lado da vontade. Falta, portanto, uma ideia correta de como lidar com a estrutura da alma. Isso resulta do fato de o eu inserir na vida prática todas as capacidades da alma e de, no homem atual, a diferenciação dos três membros da alma não ser, mesmo na prática, muito perceptível. Por isso, a linguagem oral não possui vocábulos para diferenciar os elementos volitivos da alma, instinto, impulso e cobiça, quando captados pelo eu. De um modo geral, porém, denominamos motivo aquilo que, como instinto, impulso e cobiça, é captado pelo eu, de forma que, ao referir-nos ao ímpeto volitivo no campo anímico propriamente dito, ao que é próprio do eu, falamos de motivo. Sabemos, então, que os animais podem muito bem ter cobiças, nunca, mas nunca motivos. É só no homem que a cobiça é elevada ao ser acolhido no mundo da alma. E isso provoca o impulso de conceber intimamente um motivo. É apenas no homem que a cobiça se transforma em autêntico motivo da vontade. Ao dizer que no homem vivem os instintos, impulsos e cobiças provenientes do reino animal, mas que ele os eleva ao nível do motivo, estamos caracterizando a vontade do homem atual.
Quem observar o homem no sentido de sua natureza volitiva, dirá: se sei quais são os motivos no homem, então eu o conheço, mas não totalmente. Com efeito, algo lateja sutilmente quando o homem desenvolve motivos, e esse sutil latejo deve ser enfocado muito criteriosamente. Peço-lhes agora fazer uma distinção bem clara entre esse algo que ressoa sutilmente no impulso volitivo e aquilo que é mais representativo. Não me refiro nesse momento ao que nosso impulso volitivo pertence mais à representação. Os senhores poderiam ter, por exemplo, a seguinte ideia: foi bom o que eu quis ou realizei, ou qualquer outra. Não é isso que me estou referindo, mas ao elemento volitivo que se faz sentir em surdina. Mesmo quando temos motivos, há algo mais que atua constantemente na vontade: é o desejo. Não me refiro àqueles desejos bem pronunciados que se transformam em cobiças, mas àquele tênue latejo de aspirações que acompanham todos os nossos motivos, estando sempre presentes. Percebemos com particular intensidade essas aspirações quando, depois de executado algo resultante de um motivo da nossa vontade, passamos a refletir sobre o nosso ato e reconhecemos que poderíamos ter feito muito melhor. Mas será que a nossa vida existe, em nossa vida existe algo que façamos sem ter a consciência de que poderíamos ter realizado mais perfeitamente? Seria triste se pudéssemos estar inteiramente satisfeitos com alguma coisa, pois não existiria nada que não pudéssemos fazer melhor. O indivíduo que possui cultura mais elevada distingue-se do menos culto justamente por este último sempre estar satisfeito consigo mesmo. O mais culto jamais estaria satisfeito, porque sempre se manifesta um sutil desejo de fazer melhor, ou até diferentemente, Comete-se muitos pecados nesse campo. Os homens já acham maravilhoso quando se arrependem de uma ação, mas não é isso que de melhor se pode fazer em relação a uma atitude, pois o arrependimento muitas vezes consiste em mero egoísmo. A pessoa gostaria de ter agido melhor para ser um indivíduo melhor. Isso é egoístico. Nosso anseio só deixa de ser egoísta não quando gostaríamos que a ação fosse já executada fosse melhor, mas quando atribuímos valor bem maior a executar melhor a ação na próxima oportunidade. É a intenção, ou seja, o esforço para executar melhor uma ação da próxima vez, que é o mais elevado, e não o arrependimento. Nessa intenção ressoa ainda a aspiração, de forma que, bem como podemos formular a pergunta, o que é que, sob forma de aspiração, ressoa no que tensionamos? Para quem realmente é capaz de observar a alma, trata-se do primeiro elemento de tudo o que resta depois da morte. É algo desse resto que sentimos ao preferir termos agido melhor, ao desejar fazer o melhor. Já pertence à personalidade individual o desejo na forma que escrevi. Bom, agora eu vou explicar o que ele está falando de personalidade espiritual. Ele vai chegar, ele fala da mesma forma que tem essa parte da corporalidade, que é o corpo físico, etérico, astral, na parte do eu, que é da alma, tem a alma da sensação, do intelecto e da consciência, aí na parte do espírito tem a personalidade espiritual, o espírito vital e o homem espírito. Então é disso que ele está falando quando ele fala já pertence à personalidade espiritual o desejo na forma que escrevi. Então o que ele está dizendo é isso, que essa vontade que ele chama de desejo aqui, ela já é do lado espírito, do lado espiritual da gente, vai além da alma. Um desejo pode tornar-se mais concreto, assumindo forma mais nítida. Aí começa a assemelhar-se à intenção. A pessoa forma uma espécie de ideia
de como executar melhor a ação se esta tivesse de ser repetida. Contudo, não atribuo grande valor a essa ideia, mas aos elementos emocionais e volitivos que acompanham todo motivo no sentido de aprimorar algo numa próxima ocasião. Aí entra em função o chamado subconsciente do homem. Em sua consciência habitual, quem realiza uma ação baseada na vontade nem sempre concebe a ideia de como executar melhor uma ação semelhante em outras circunstâncias. Mas existe em nós uma outra pessoa, uma segunda pessoa que sempre desenvolve, não de forma imaginativa, mas volitiva, uma imagem nítida de como executaria a ação se estivesse mais uma vez na mesma situação. Não subestime tal conhecimento. Não menosprezem de forma alguma essa segunda pessoa que vive em nós. Sobre essa segunda pessoa discorre muito hoje em dia aquela corrente científica que se chama psicologia analítica ou psicanálise. A psicanálise, ao definir-se a si própria, parte do seguinte exemplo acadêmico. E então, Steiner foi contemporâneo de Freud, né? Nessa época estava aparecendo a psicanálise também, né? E que é contemporânea da mesma época. Então, aí ele dá um exemplo. Um cavalheiro dá uma festa em sua residência, estando previsto no programa que logo após o fim da reunião, 10 minutos para acabar, a gente volta no mesmo link, tá bom? Avisou aqui. Estando previsto no programa que logo após o fim da reunião, a dona da casa partiria para uma estação balneária. Entre os convidados há uma certa senhora. Terminada a festa, a dona da casa é conduzida ao trem e o resto do pessoal vai embora, inclusive a referida senhora. Num cruzamento, ela e os demais convidados são surpreendidos por uma carruagem que dobra uma esquina tão subitamente que só é vista quando está bem perto. O que fazem os participantes? Como é natural, desviam-se do carro pela direita e pela esquerda, com exceção daquela dama. Ela corre o quanto pode no meio da rua, sempre à frente dos cavalos. O cocheiro também não para. E os outros membros do grupo são tomados de pavor. A senhora, porém, corre tão depressa que os outros não podem acompanhá-la. Corre até chegar a uma ponte. Mesmo então, não lhe vem à mente desviar-se. Ela cai na água, mas é salva e reconduzida à residência do anfitrião. Lá pode então passar a noite. Essa história os senhores encontram em muitos compêndios de psicanálise, só que é sempre interpretada erroneamente. Com efeito, cabe aqui a pergunta: qual é o fundo de toda a ocorrência? O fundo é o querer da senhora. O que ela queria de fato? Queria voltar à casa do cavalheiro depois da partida de sua esposa, porque estava enamorada dele. Mas essa vontade não lhe era consciente, era algo situado na subconsciência. E essa subconsciência do segundo homem, que reside em nós, é muitas vezes mais refinada do que a pessoa em sua superfície mental. Até o momento em que caiu na água para poder voltar à casa do anfitrião, ela previu profeticamente que seria salva. A psicanálise procura aproximar-se dessas forças escondidas na alma, mas apenas em termos gerais fala de uma segunda pessoa. Mas nós podemos saber que em todo indivíduo existe algo que atua nas forças subconscientes da alma e que muitas vezes se manifesta de maneira extremamente refinada, mais refinada do que em circunstâncias psíquicas normais. Em toda pessoa jaz, como que subterraneamente, o outro homem. E é neste que vive também o homem melhor, aquele que sempre resolve, depois de uma ação, agir melhor numa outra oportunidade. De forma que sempre subjaz a intenção inconsciente ou subconsciente de repetir a ação melhor em ocasião semelhante. Só quando a alma estiver liberta do corpo é que a intenção se transformará em resolução. Essa intenção permanece na alma como um germe. Então, a resolução segue mais tarde. A resolução tem sua sede no homem espírito, tal como a intenção a tem no espírito vital e o desejo na personalidade espiritual.
Portanto, ao encarar o homem como entidade volitiva, encontraremos todos esses componentes: instinto, impulso, cobiça e motivo, e como que insurdina aquilo que vive na personalidade espiritual, no espírito vital e no homem espírito, sob forma de desejo, intenção e resolução. Tudo isso tem grande significado para o desenvolvimento do ser humano, pois tudo que ali vive em surdina, como que conservando-se para a época depois da morte, projeta-se no homem em imagens durante o tempo entre o nascimento e a morte. Designamo-lo, então, com as mesmas palavras. Em nossas representações mentais, vivenciamos também desejo, intenção e resolução. Mas essas vivências só serão apropriadas à natureza humana se essas coisas forem corretamente moldadas, pois aquilo que o desejo, a intenção e a resolução realmente são na profundidade da natureza humana, não aparece no homem exterior entre o nascimento e a morte. Aparecem as imagens na vida das representações. Usando apenas a consciência comum, os senhores não sabem realmente o que é um desejo, pois sempre têm apenas a representação do desejo. Por isso, Herbert crê que na representação do desejo já existe um elemento volitivo. O mesmo se dá com a intenção, pois também dela temos apenas a representação mental. Queremos fazer algo de certa maneira, algo que se passa na realidade bem no fundo da alma, mas não sabemos de fato o que subjaz a isso. E, por fim, a resolução. Quem sabe algo a seu respeito? A psicologia comum fala de um querer geral. Apesar de tudo, é nessas três forças anímicas que o docente e educador devem interferir, regulando-as e ordenando-as. Quem pretende educar e ensinar deve operar justamente com aquilo que se passa nas profundezas da alma humana. Tem uma figura aí, né? Porque eu estou sem o livro aqui na mão e eu não estou com essa figura aqui agora, tá? É uma ilustração aí. Então, é sumamente importante que o professor e educador esteja sempre consciente de que não basta organizar o ensino de acordo com as relações humanas comuns. É preciso estruturá-lo a partir da compreensão do homem interior. O erro de organizar o ensino de acordo com o relacionamento comum das pessoas é justamente o socialismo corriqueiro que se dispõe a cometer. Imaginem só se a escola do futuro fosse estruturada segundo o ideal dos socialistas marxistas comuns. É a morte de toda a cultura. E se já do restante bolchevismo, não sei se fala bolchevismo ou bolquevismo, surge tanta coisa ruim. Não, peraí, pulei. Peraí. Não, eu pulei. Imagine só se a escola do futuro fosse estruturada segundo o ideal dos socialistas marxistas comuns. Na Rússia já aconteceu. Por isso é que lá a reforma escolar de Lunacharsky é algo terrível. É a morte de toda a cultura. E se já do restante bolchevismo surge tanta coisa ruim, o pior de tudo será o método de ensino bolchevista, pois exterminará radicalmente tudo que foi transmitido sob forma de cultura dos tempos mais antigos. Não atingirá apenas a primeira geração. Terá certamente poderes tais, junto às gerações vindouras, que em breve desaparecerá da face da terra qualquer cultura. Isto alguns deveriam saber. Neste mesmo ambiente, os senhores já ouviram cantar louvores ao bolchevismo pessoas que nem suspeitam que com isso o próprio elemento demoníaco é inserido no socialismo. Aqui é preciso prestar especial atenção. Deveria haver homens cônscios de que o progresso no sentido social exige da educação uma compreensão tanto mais íntima do ser humano. Convém saber
que cabe ao educador e professor do futuro captar o que há de mais íntimo na natureza humana, que se terá de conviver com esse âmago e que o relacionamento habitual entre os adultos não pode ser aplicado no ensino. Que pretendem, pois, os marxistas comuns? Querem estruturar a escola de forma socialista, eliminar a reitoria sem instalar nada em seu lugar e deixar o quanto possível as crianças educarem-se por si próprias. Algo terrível resultará disso. Uma vez estivemos num educandário rural e quisemos assistir no contexto de seu ensino a aula mais sublime, a aula de religião. Entramos na classe. No peitoril da janela estava sentado um garoto balançando as pernas para o lado de fora. Um outro estava deitado de bruços num lugar qualquer com a cabeça erguida. Era mais ou menos assim que todos os alunos se distribuíam pela sala. Então chegou o dito professor de religião e leu, sem introdução especial, uma novela de Gottfried Keller. Deixa eu ver, ele tem uma nota aí embaixo que ele coloca. Bom, ele tem o anterior, ele fala desse Lunacharsky, né, nomeado comissário do povo para a educação após a Revolução Bolchevista de outubro de 17 na Rússia, cargo que exerceu até 1919. Nascido em 1800, aí esse agora o Gottfried Keller, nascido em 1819, falecido em 1890, foi um narrador realista